Vamos começar o nosso programa de hoje falando com um assunto bem sério que está, na verdade, é um modismo que tem trazido lucro, não só para as crianças, como para os pais, já desde cedo. Muitas crianças desenvolvem um talento ou têm um talento nato mesmo para a internet, para a televisão. E os pais agora, com a modernidade, têm a opção e a possibilidade de fazer com que as crianças realizem esse sonho e, ao mesmo tempo, também acabem começando a ganhar dinheiro mais cedo. A internet, os youtubers, principalmente essas crianças, têm uma acessibilidade maior hoje e um lucro certo quando começam a fazer os vídeos. Mas a doutora Daira está aqui comigo hoje, por quê? Porque, na verdade, existem muitos perigos também, por isso que você está vendo aí o nosso texto, nossa chamada da reportagem, da matéria, falando o quê? Falando que é super legal, mas tem riscos. É perigoso se você não souber como lidar, como entrar nesse mundo e como também fazer com que o teu filho entenda dos limites que precisam ser respeitados para que ele não seja enganado. Doutora, obrigada por você estar com a gente hoje, uma alegria te receber, ainda mais para um assunto tão importante como esse. A gente tem um número já incontável, né, de crianças na internet, né, doutora? Sim, a faixa etária que domina os canais da internet é entre 9 a 17 anos. 9 anos. Tem crianças que mal aprenderam a falar, que já estão lá. Dominam, tem milhões de seguidores, tem uma receita enorme. Então, é realmente um assunto que vem à tona, falta regulamentação nesse sentido. E eu ia te perguntar isso, existe lei específica para as crianças que, vamos dizer assim, que trabalham com a internet? Temos diplomas nacionais e internacionais. Hoje, o que vigora mais no Brasil é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque é considerado um trabalho mesmo? É considerado um trabalho, embora não é regulamentado, não existe a forma regulamentada. Então, e por que o ECA entra? Por que o Estatuto entra, Porque doutora? o Estatuto, ele tem, o principal escopo dele é a proteção em todo o âmbito, enfim, a preservação moral, psíquica, enfim, todos os aspectos relacionados à criança. Para que não haja uma exploração também, é isso? Exatamente, exatamente. Tá. Não só isso, mas também para preservar alguns direitos que são constitucionais da criança, que é o direito ao lazer, à educação. E muitas vezes esse trabalho do youtuber, ele como participa de eventos, enfim, tem uma agenda de gravações basicamente diárias que consomem a rotina da criança, ela fica com tempo restrito para o lazer, para frequentar a escola, para ter o compartilhamento familiar, e isso acaba colidindo com a maioria dos nossos diplomas legais que regulam isso. Certo. Que é o ECA, no caso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas daí tem um problema também que quem vamos dizer, não só monitora, mas quem trabalha tudo isso na vida da criança é o próprio pai e mãe. É o pai e a mãe, os responsáveis que fazem essa ligação e a contratação com o Google hoje, né, que é o dono do YouTube. Então, a monetização desse trabalho deles, quem recebe são os pais e também quem administra esse tempo. E é impressionante que os pais não se deslumbram, na verdade, com o valor que recebem, né, desse trabalho, com os eventos, com produtos. Algumas crianças têm produtos próprios, então acabam jogando a criança, esquecendo um pouco dessa preservação dela. Mas é importante que os pais tenham em mente que tem uma idade, já que, enfim, a plataforma já informa que a idade mínima para ser um youtuber são 13 anos de idade. E como é que esse pessoal com 9, 4, 6, 5 tá conseguindo, doutora? Consegue porque tem a representação do pai. Embora então eles o pai, tenham vamos dizer assim, o pai autoriza, então daí, no caso, o Google permite porque é autorizado pelo pai. É autorizado pelo pai, ele que assina essa contratação e tem a representação. Agora, doutora, existe uma fiscalização de Ministério Público, essas coisas? Existe. Para ver se não estão sugando também a criança? Existe. Tanto que o trabalho infantil ele é vedado, é proibido no Brasil, é crime. Ele só pode acontecer após os 14 anos e ainda sobre o regime de aprendiz, que vai com esse escopo de preservar a educação, lazer, entre outros direitos inerentes da criança. Porém, agora, recentemente, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública em que ele quer que
tem a remoção dos conteúdos dessas crianças, mas aí com base no direito do consumidor. Tá. Porque não é só como direito do consumidor, propriamente o público, mas sim essas crianças que acabam usando a propaganda dissimulada. Entendi. Vamos supor, eles recebem, um exemplo claro é aqueles recebidos, que não vem declarado que é uma publicidade velada. Por exemplo, a criança faz o que nem ontem eu vi o menino que ele estava fazendo milkshake. Um exemplo. Daí ele faz o milkshake. Daí eu achei até interessante que me marcou, porque ele estava usando um canudo, que o canudo passava pelo rosto dele inteiro, virava um óculos e daí depois que caía na garganta. Vamos imaginar que aquele canudo é de uma empresa. Ele põe o canudo e ele se torna, mesmo sem dizer qual é a empresa, o garoto propaganda daquele canudo. É isso? Exatamente. Que é a propaganda implícita, ou seja, ele vai ganhar muito mais, daí tem outro tipo de controle. Outro tipo de controle que o Ministério Público está brigando para retirar esses conteúdos do ar, porque para a criança não se tornar uma garota propaganda. Ele até pode, mas que venha com aquela vinculação declarada. É propaganda, entendi. Patrocinado. Então, eles usam dessa publicidade velada, que é uma criança falando para outra criança, isso acaba vendendo muito mais. A reação de compra é um apelo de compra. Sem dúvida. É o que eles falam que é unboxing, que é aquelas coisas de abrir o brinquedo e falar, olha que brinquedo, olha, explorar aquela reação da criança recebendo aquele brinquedo pela primeira vez, ou falando das qualidades, ou de um determinado produto. E tem alguns produtos que até colocam em risco um cosmético, alguma coisa que acaba... Que não tem nada a ver com criança. Que não tem nada a ver com criança. Outra coisa que eu quero te perguntar, você já falou pra gente que existe uma regulamentação, que os pais são os responsáveis pelo canal e também pelo dinheiro que a criança ganha. Isso é feito... A pessoa monta um canal... E vamos dizer assim, ela monta, ela não tem nem 10 inscritos. Mas já é automático, a partir de quantas inscrições, são inscrições que fazem com que a criança ganhe? Não a partir de quantas inscrições? Isso daí é mensurado pelo Google, que é a quantidade de like, de visualizações. É tipo assim, é um trabalho automático do Google. Isso, ele coloca as publicidades intercalando ali nos vídeos, quanto tempo aquela publicidade aparece. Sei lá, os vídeos geralmente duram 10 minutos, então tem 2, 3 publicidades naquele intervalo. Então, que é a publicidade do Google, nada a ver com a criança. Nada a ver com a criança. Daí, entendi. Então, na verdade, a forma de mensurar é essa. Por isso que tem aquelas propagandas no começo de todos os vídeos que a gente vê. Isso. Daí, a partir daquele registro, é que eles vão ganhando. É a quantidade de visualizações, quantos likes recebeu. Comentários, enfim, qual que é a dimensão disso? Dá para sustentar uma família com essa brincadeira, né, doutora? Muito. Tem crianças milionárias até nos Estados Unidos que os pais depositaram esse valor em conta bloqueada judicialmente até a maioridade. Isso também funciona aqui? A conta é bloqueada ou eles podem gastar? Não, eles podem gastar. Então lá, quando a criança trabalha, ninguém vê a cor do dinheiro até ela fazer os 18 anos? Vê até um limite. Tem um percentual que pode ser bloqueado. Seria muito mais interessante, na verdade, porque você garantiria pelo menos uma universidade para a criança, né? Exatamente. E aqui não, aqui elas acabam sendo quase a forma de sustentabilidade dessa... O que é muito comum, que cabe falar aqui, que os direitos de uma criança de aparecer ou numa TV ou num evento, cabe a mesma coisa na internet, não tem diferença sobre isso. Então, as regras, sei lá, a criança precisa aparecer num evento, por exemplo, ela precisa do alvará judicial, é a mesma coisa do que vigora numa televisão. Para determinados programas esporádicos também. E uma coisa que eu vejo, assim, na jurisprudência, nos casos reiterados nos tribunais, é que determinadas crianças que já foram exploradas pelos pais na televisão entraram com uma ação de prestação de contas. Ou depois que fizeram 18 anos, entraram com essa ação, é isso? Contra os pais para ver se realmente onde que foi para aquele dinheiro. Qual foi a finalidade? Porque, de repente, comprometeu até o custeio de uma universidade, um exemplo. Agora, doutora, com certeza não existe uma fiscalização totalmente segura para que essas crianças não sejam exploradas, né? Não. É difícil fiscalizar. É difícil. É difícil. O que cabe, assim, aí já entra a regra do direito de família. Cabe a ambos os pais hoje decidirem
a vida do filho. O bom senso, né? Vamos dizer, o que tinha que imperar era o bom senso de entender que criança é criança, né? Exatamente. Então, assim, tanto que o nosso sistema o trabalho é vedado. A criança não tem que trabalhar. Então, é uma profissão em forma de entretenimento. Eles falam, como eu ouvi ontem, o pai dizendo assim, ele está fazendo o que ele gosta, né? A gente entende, mas acontece que, eu sempre falo isso aqui, a gente não faz tudo que gosta nessa vida, né? Exatamente. Se bobear, você faz uns 20% só do que realmente você gosta. Então, a criança teria que aprender isso desde cedo, né? Os limites do não. Você é ótimo na TV, você é um apresentador, né? Como eles fazem, ou um ótimo cantor, como a gente costuma ver nesses reality show, mas isso tem que ter um limite para que a criança continue sendo criança, né, doutora? E tem o que a gente fala é que tem um impacto muito negativo, não só para as crianças que são youtubers, influenciadores, até no Instagram, enfim, outros meios, mas também quem está vendo aquilo, as outras crianças, porque estimula um consumo, que é isso que o Ministério Público está de olho hoje no momento, aquele consumo abusivo, porque a publicidade não pode ser feita para a criança. Eu entendi. A criança não pode nem fazer a publicidade e nem ser feita a publicidade para ela. Exatamente. Entendi. Hoje, em 2016, foi criado o Marco Civil da Primeira Infância, que veda qualquer tipo de publicidade para criança. Certo. Até porque a criança não tem discernimento para saber se aquele produto é realmente bom ou não. Ela pode achar bonito, como na época que começaram a trazer aqueles produtos da China, que todos eles faziam mal para a saúde, mas o pessoal comprava na 25 de março e colocava a saúde em risco, a criança acha legal. O fato dela achar legal não significa que faz bem. A gente fala que até o CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor, fala... É abusivo a publicidade para a criança porque ela não tem o discernimento e ela nem não tem quem está assistindo, nem quem está fazendo. E tem uma inexperiência, não sabe usar. Então, isso é uma das condutas que está sendo muito perseguida para evitar. Então, a criança tem um impacto muito negativo, ela recebe um impacto muito negativo. Então, começa a ter um excesso de consumismo, de materialismo. Começa a crescer rápido demais. Né? Exatamente. Pode ter uma erotização de adulto numa criança. Pode passar fases. Então, é importante os pais que não tem criança youtuber, mas que assistem, monitorar essa navegação, porque a gente já viu alguns influenciadores digitais para crianças recebendo penalidades do CONAR, que, enfim, que regula a publicidade, que regula essa conduta abusiva por eles, que criavam sorteios, sabe, algumas condutas e também a violência, em muita violência. A violência, a automutilação. Nós falamos sobre isso no Debate à Mesa, depois você pode até entrar lá no nosso canal no De Bem com a Vida TV, que 2 semanas atrás nós falamos sobre a sensualidade excessiva dessas crianças e adolescentes no YouTube. Nós falávamos no YouTube e nas redes sociais. Nós falávamos daquela menina de 11 anos, que acho que como é que é o nome dela? Me esqueci agora o nome da menina, que tem 11 anos de idade e até foi bloqueada, as contas dela foram bloqueadas justamente, Melody. Foram bloqueadas as contas dela por conta disso. E, na verdade, essa conversa com a doutora hoje é para você que é pai e mãe. Dinheiro faz muito bem porque facilita bastante a vida da gente, mas cuidado, porque quando o dinheiro se torna uma prioridade, até para nós que somos adultos, a Bíblia já fala que é o mal. Por que é o mal? Não é porque o dinheiro é ruim, é porque nós viramos escravos dele. Então você que é adulto, tem que ter esse discernimento. A criança ainda não tem, mas a criança também sabe o que é bom, porque ela assiste televisão, porque ela acompanha os vídeos também na internet, e ela também tem o desejo, o consumismo já cada vez mais precoce por conta dessa exposição ou por assistir a essas exposições. Então cuidado, você que tem filhos nessa idade, monitore mesmo, tem tanta maneira de monitorar hoje, é muito barato hoje os bloqueios que existem para os pais, e é muito fácil você fazê-lo e prestar atenção no dia a dia do seu filho. E se você é um incentivador dos youtubers, se o seu filho, você vê que tem jeito, que você quer que faça, e é legal também porque já tem uma renda extra na casa, cuidado, você pode estar criando um monstro. Não é, doutora? Exatamente. Infelizmente, essa é a verdade. Você pode estar criando um monstro. E outro, o impacto no futuro para a criança, que vai ter a imagem vinculada por anos. E é muito difícil hoje a gente remover conteúdo da internet. Hoje a gente só consegue remover... Uma burocracia. Com decisão judicial. E com muito boa argumentação. Exatamente. Né? Então... Nesse caso não tem argumentação porque o pai assinou, permitiu
Então não tem como você falar, pensei bem e me arrependi. Não tem como. Então a criança vai conviver com aquela imagem propagada e a gente não tem dimensão do quanto que isso vai ser divulgado, como vai ser recebido. Verdade. Então tem também outro aspecto do cyberbullying, que também é muito preocupante. Como que a criança vai lidar com comentários negativos? E o positivo? E aquelas crianças que não conseguiram o sucesso das outras? A frustração também. Exatamente. Olha, eu vou deixar os contatos da doutora Daile para você. Se você tiver alguma dúvida, até com relação a todas as leis que são... Porque esse país pode até não cumprirem a lei direito, mas elas existem. Entendeu? Então você precisa saber, até para se proteger. Hoje tem muito roubo também desses canais. Agora também virou moda. Às vezes você começa a fazer algo no YouTube, você nem tem noção do alcance da visibilidade que vai chegar. Você faz uma besteira no primeiro, no segundo, todo mundo fica vendo. Para você fazer com que isso seja revertido é muito difícil, então você tem que ter orientação de um advogado antes de começar a fazer qualquer gravação ou de usar o YouTube em caráter pretendendo, aliás, fazer dele um caráter profissional. Então, é muito importante que você tenha esse discernimento e que você busque realmente profissionais capacitados para te orientar. Vou deixar o Instagram da doutora, que daí pelo Instagram você conversa com ela, você pode marcar o teu horário, tem todos os telefones e os endereços também. Daile com 2 L's, Toigo ADV. Está aí na tela para você, você pode entrar em contato com ela, que a melhor coisa é você ter um embasamento jurídico para não ter problemas mais tarde, né, doutora? Exatamente. Querida, muito obrigada. Uma alegria ter você aqui com a gente. Volta sempre para dar mais orientações para nós.